apresentar o professor, que foi convidado para estar conosco nesse segundo encontro literário, o professor André Frazão, que é professor nosso, professor da casa, professor da UFAM, e ministro da disciplina de Economia Internacional, Introdução à Economia, e as outras áreas relatas à formação dele. Hoje ele estava bem aqui para conversar um pouco com nós, debatermos sobre o livro A Grande Ilusão. Professor, fique à vontade. Tá? Os mediadores, o Max e o Gabriel, vão ser os mediadores do debate. O Gabriel vai começar falando um pouco sobre o autor, né? É isso, Gabriel? Rapidamente, falando a biografia dele. Aí depois a gente passa a falar com o senhor, dá o seu parecer e depois a gente vai abrindo. Mas assim, quem quiser também comentar enquanto o senhor fala, se for permitir, a gente trocando ideia, pode ficar à vontade também. Gabriel. Então, boa noite. O autor, Norman Engel, ele foi um escritor e um político britânico, né? Ele atuou na Liga das Nações, assim como o autor do livro anterior, o Edward Carr. Ele também atuou no Conselho de Paz. Inclusive, ele recebeu um prêmio Nobel da Paz. A obra em questão, A Grande Ilusão, foi escrita em 1910, que era num contexto um pouco anterior à Primeira Guerra Mundial, né? Em que corria na Europa a ideia de que os países deviam se armar para combater o outro, os seus arredores, porque a qualquer momento as nações próximas a ele poderiam atacá-lo. Então ficava nessa ideia de ameaça constante. E a obra vem criticar exatamente isso, de que a guerra ela só é causada porque enganosamente as nações pensam que o Estado vizinho tem a intenção de atacá-lo. Justamente por isso que eles se desenvolvem e acabam se prejudicando, porque num cenário de interdependência econômica, a guerra só vem atrapalhar a riqueza. Leva inglês, né? Sim. Leva inglês. E é engraçado que quando ele foi para os Estados Unidos, ele chegou a ser carpinteiro, né? Carteiro. Sim, Precisava ganhar vida. Precisava ganhar vida mesmo. Professor, você está com a palavra. Olha, gente, obrigado pelo convite. Eu me sinto um estranho no ninho, assim, porque eu sou economista no meio de várias pessoas super empolgadas, o que é muito bom, em debater assuntos e temáticas de relações internacionais. O livro, para mim, ele adiciona bastante, na verdade, a leitura do livro, porque em alguns momentos da minha vida eu trabalhei com geopolítica energética. E é interessante, eu até estava comentando com o Márcio aqui, é interessante ver a visão de um político, historiador. Qual era a profissão dele que você falou? Ele foi político. Político, historiador, carpinteiro, carteiro. A coragem que ele teve de expor esse tipo de visão em 1910. E, guardadas as devidas proporções, eu, como economista, sempre tento puxar para o assunto que eu domino um pouco mais. Ele estava propondo, em outras palavras, coisas relacionadas à teoria dos jogos, na verdade. O que ele estava dizendo era que, de uma forma inteligente, você não chegaria à decisão por uma guerra. O que dentro de um contexto filosófico faz muito sentido, porque a guerra ela é a ausência de resolução por argumentos. Então, quando você chega no ponto em que você tenta impor o seu poder pela força, não há argumento que resolva esse tipo de solução. Por outro lado, você só tem, como a professora Ana lembrou, você só tem paz se você tiver uma condição de guerra. Então, o que o Norman estava propondo na época era diametralmente oposto àquilo que estava se vivendo na época, como eu esqueci seu nome, Gabriel, como o Gabriel citou. E que, pelo visto, ele serviu muito como utopia naquele momento, ele serve muito como inspiração hoje em dia, mas ele aparentemente ainda não chegou a um auge do
seu entendimento completo, até em meio à diplomacia, no meio de vocês, relações internacionais. Por isso que eu acho muito proveitoso, porque a visão que eu tenho é uma, e eu queria muito ouvir a visão que vocês têm sobre esse assunto. Porque tem um ditado, alguém é cearense? Alguém tem contato com cearense? Tem um ditado cearense que diz o seguinte, escutem porque é uma lição de vida. Tem um ditado cearense que diz o seguinte: o que porrada e dinheiro não resolver é porque foi pouco. E isso é uma explicação quase perfeita para uma política beliciosa, uma política que leve a um estado de guerra. Puxando a sardinha para o meu lado um pouco, quando você pensa em geopolítica energética, tudo o que estava naquele momento, em 1910, que serviu de contexto até anteriormente, em 1900, 1905, serviu de contexto para ele escrever a obra que a gente está discutindo hoje, continua ainda sobre holofotes ainda hoje em dia, e aparentemente não vai sair desses holofotes no curto prazo nem no médio prazo. Então isso é uma coisa que no decorrer do nosso debate aqui eu gostaria de puxar esse assunto, que é a geopolítica energética e essas condições de guerra e condições de paz. Eu acho que é bom a gente abrir o debate, então eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre o que é para vocês o significado do livro. Eu gostaria muito de ouvir, já que vocês são de RI e são jovens, então são duas visões bem românticas que são interessantes de a gente ouvir. Beleza? É engraçado o senhor falar, porque naquele tempo muitos economistas, o pessoal ligado à área financeira, achava que justamente a expansão de território trazia mais riqueza à nação, no caso, expansora, como o Norman vai totalmente contra. Ele fala que não é a extensão de território que vai te fazer o teu país mais rico ou os teus cidadãos, Até porque ele fala que a riqueza fica com os cidadãos do país invadido, no caso. Ou seja, teus cidadãos não vão enriquecer em nada com a expansão territorial, no caso. E o senhor falou também na questão da paz, que ele fala uma certa parte, até tirei aqui, no mundo moderno a guerra é o fruto da paz armada, que eu acho que ele até antecede um pouco a visão que o senhor falou também na teoria dos jogos, que não sei se é o dilema da segurança, que se o seu vizinho está se armando mais, você vai procurar se armar mais ainda, no caso. E ele fala muito em questão exemplificando a Alemanha e a Inglaterra, até pelo fato de ser inglês mesmo. E é engraçado que ele fala que há um tempo, acho que há 10 anos antes de escrever o livro, eles e a Inglaterra e a Alemanha eram quase que ligados a um ideal comum contra a França. E na época do livro, em 1910, 1911, a Inglaterra estava mais para a França contra a Alemanha, no caso. Porque a Alemanha, se vocês verem as citações que o Norman dá de alguns generais alemães, é só pensamento de guerra, vamos fazer guerra. Jesus Cristo dizia que a guerra era para ser feita. É uma coisa impressionante, sabe? É por isso que algumas pessoas falam que no contexto da Segunda Guerra Mundial, se não fosse Hitler, ia ser qualquer outro aventureiro alemão que ia estar ali e fazer as coisas que Hitler fez. Nem necessariamente alemão, seria de outro país. Sim. Mas é bem por aí que você fala, que o engraçado é que há pelo menos 200 e poucos anos atrás, o Adam Smith e o Davi Ricardo já tinham falado sobre livre mercado, e uma das ideias claras dele, era que o mercado deveria ser livre. Então, isso é totalmente o oposto de uma anexação, do jeito que você falou, de uma conquista, do jeito que você falou. Porque a ideia é que você estenda o seu mercado, você não estenda o seu domínio. Porque o seu domínio, ele é consequência da sua extensão de mercado. Então, quando você propõe um estado de guerra, quando você tenta aumentar o seu poder, ou aumentar os seus territórios por via de guerra, é como se você tivesse
você estivesse fazendo o contrário do que você teria se proposto. Porque a gente vai chegar daqui para no final do nosso debate, a gente vai chegar nessa conclusão, que eu não vou chegar agora com vocês. Mas é como se você estivesse pagando para ter uma guerra. Então você gasta dinheiro para conquistar um território, que foi a conclusão que você faz, que ele chega no livro, e que você não vai ter um domínio completo naquele território. Então, qual é a lógica de você ter uma atitude dessa, entendeu? Se isso não vai ser bom para você, não vai ser bom para você no futuro, e não vai ser bom para o território que você vai conquistar, isso não faz nenhum sentido. Ele, em teoria, ele tem um pensamento liberal exatamente por esse tipo de conceituação, de que você não tem que tomar isso pela força, tome pelo mercado. Você chegará ao domínio da mesma forma. É interessante porque até séculos passados, de fato, essa questão do domínio de território como enriquecimento funcionou. A exemplo disso, a Inglaterra expandiu o império dela, custa para ter um comércio maior, vender os seus produtos. Só que na época eles já vinham percebendo que esse método não funcionava mais, justamente pela, interdependência das nações. Não tem porquê. Tem uma diferença bastante, tem um ponto de inflexão nessa história. É que no auge do imperialismo, antes do colonialismo propriamente dito, mas no auge do imperialismo, a necessidade era você expandir seu domínio para ter mais riquezas, não para ter mais mercados. Então, a ideia era mais ou menos oposta nesse sentido. Porque você, por exemplo, Portugal veio para o Brasil atrás de matéria-prima. Ela não veio atrás de mercado. O mercado dela era na Europa. A Inglaterra, mais ou menos a mesma coisa. A Espanha, mais ou menos a mesma coisa. Eles vieram para cá atrás de riqueza. Eles não vieram atrás de expandir mercado. A Inglaterra que dá esse ponto de inflexão. Em determinado momento, ela associa que era melhor ela ter uma colônia de povoamento nos Estados Unidos do que ter uma colônia de exploração nos Estados Unidos. Que quem sofre com isso, na verdade, acaba sendo a Índia, que é viciada com ópio então, destinos que são viciados com ópio que era produzido pela Inglaterra. Acho que ele fala isso quando ele diz que quando você anexa um território, para fazer isso você tem que matar a população. E quando você mata a população, você mata o mercado. É por isso que é melhor você expandir o mercado do que necessariamente ter mais território. Nesse ponto ele fala que a guerra é uma coisa inútil, algo que você precisa, porque ela gera o efeito contrário. É a interdependência econômica que provoca a proteção de riqueza, não a guerra. Mas tem uma linha fininha entre o que você o objetivo dessa sua guerra. Porque se o objetivo da sua guerra não for aumentar o seu mercado ou aumentar a sua riqueza, ela talvez seja justificável. Quando o objetivo da sua guerra é, por exemplo, controlar um determinado energético que você precisa, ou uma montanha de urânio ou alguma coisa, isso talvez seja justificável, pelo menos internamente para o seu país. Porque a justificativa poderia ser: eu preciso aumentar minha venda, eu preciso aumentar meu mercado, e eu só consigo fazer isso se eu for lá e ter aquela reserva para mim. Acho que foi mais ou menos o que tentaram fazer depois da Segunda Guerra Mundial. É justamente isso que eu ia falar agora. Será que a ideia dele nessa época já não é tão mais concreta assim? Porque hoje em dia a gente vê que alguns países se utilizam como você está falando, de fontes naturais de outros países que não tem no seu, para justamente manter a expansão ou elevar ela ainda mais, no caso. Não, eu ia só pegar o gancho do Gabriel, que a grande ilusão, o nome do livro, é justamente isso. A guerra não era a saída para aumentar mercado nem para se tornar forte. Então ele dizia que era uma grande ilusão dos poderosos, né? Os países que tinham poder, que tinham a maior economia, elas não dominariam a partir de uma guerra, que deveriam ter outras saídas. Só que olhando no contexto da época, né, você vê Marshall, quando cria a teoria da utilidade, ele já define que o homem busca aquilo que é útil.
Quando ele faz isso, quando ele busca isso, ele transforma a economia em escassez. E aí, quando o Ennio escreve a Grande Ilusão, ele tem a ideia de que os países não precisam ser dependentes, né? Eles não precisam ser expandidos, eles não precisam ser globalizados. Aí nós vamos ver agora, quando Donald Trump vai tornar a América protecionalista. Aí nós vamos ver se realmente não precisa ser. Nós já tivemos outros exemplos. O Brasil já foi protecionalista, nós já tivemos a nossa economia fechada até 90. O que nós tínhamos? Carros velhos, usarmos conga, usarmos li de calça. Quem usou li aqui? Ninguém nessa época, né? Nós não tínhamos como sentar, porque a calça era tão dura, porque era feita de lona. Que era essa a nossa indústria, economia fechada, nós não expandimos, nós não tínhamos mercado. Parece com a Venezuela atualmente, né? A Venezuela atualmente. Aí você quer. Só que naquela época era fácil ter essa grande ilusão, né? Porque justamente os mercados não precisavam. Mas hoje, com a globalização, é difícil você viver fechado na tua ostra. Aqui mesmo nós, olha, por que está esse debate? Porque nós queremos ouvir várias opiniões. Você não fica só com a sua opinião, faz uma crítica a partir de todas as opiniões. Então, quando a Grande Ilusão, quando o livro é lançado, o contexto da época era um contexto de economias protecionalistas. Hoje não. Tanto é que, por exemplo, o Brasil, com a questão do Mercosul, andou para trás. Né? Segurou, manteve a Mercosul aí nas costas, por muitos anos. Tem lá um projeto já há 2 anos no Congresso para sair do Mercosul. Mas se ele sai, quem é que vai sustentar o Mercosul? Ninguém. Né? E a outra questão que Norman traz também no livro, a questão de você não se juntar, não se unir aos grandes países, né? Mas os grandes países se uniram. O que é o G7? Né? O que é o G20? Eles se uniram e se tornaram poderosos. É a mesma coisa quando vocês se unem no trabalho. O professor passa um trabalho, né? Aí eu faço o trabalho com alguém que não quer nada, que não sabe ler, não sabe escrever. O que vai acontecer com o meu trabalho? O que sai no final? Né? Então é isso. Eu acho que todos os países, todos nós aqui queremos crescer. Vamos dizer que todos nós somos um país. Nós queremos crescer. Nós estamos aqui na faculdade para quê? Para ter conhecimento e ter um crescimento, ter uma ascensão social, econômica, política, etc. Né? Não é isso? Então, todos os países também querem isso. Também buscam isso. Claro que eu concordo com ele. Nem sempre a guerra ou a guerra não nem sempre a guerra traz esse resultado, mas alguns defendem que se não for a guerra reduziu pessoas, né, reduziu o mundo. Aí vamos para a teoria de Thomas Malthus, né, a redução da população. A guerra trouxe riqueza para alguns que se tornaram potência, a guerra trouxe divisão de produção, né? A guerra trouxe conhecimento, raio-x é grandes conhecimentos, a maior descoberta hoje utilizada na medicina hoje veio da Segunda Guerra, da guerra, né? Não só da Segunda, mas da guerra. Então, eu acho que até mesmo a internet, né, no contexto da Guerra Fria. E a diplomacia, né? A diplomacia só existe porque existiu a guerra. Às vezes eu sigo esse pensamento que você está falando, que a guerra pode ser produtiva também, porque a gente tem avanços assim, né, imagináveis praticamente. Mas aí outro lado também que precisou a gente parar para ver, porque esses avanços vêm em detrimento da questão humana, né? A gente vê vários experimentos feitos com as pessoas na área medicinal que foram terríveis, mas hoje em dia salvam milhares e milhares. É uma questão bem delicada, né, de se debater. Só retomando ao que o senhor falou sobre, em certos casos, ser justificada a guerra, pelo que eu entendi no contexto do livro, aquele CPL, a ideia que permeava a Europa era de que atacar o outro antes que ele me atacasse, roubar, entender antes que ele roube as minhas. E é justamente nesse ponto que ele fala da identidade da guerra, porque você acabava gastando muito dinheiro na corrida armamentista e a riqueza ia por água abaixo. Sobre o contexto daquela época, é muito bom lembrar que naquela época ainda vivia um padrão ouro, então o crescimento ele não era
absurdo para todas as nações, ele existia um crescimento, e estava no final da segunda Revolução Industrial, então estava no meio da segunda Revolução Industrial. Então era muito claro que você estava produzindo muito. O mundo vinha, eu acho que desde o fim da Guerra da Inglaterra e França, então 1890, 1880, ele vinha numa ascensão bastante grande, então estava se produzindo muito e precisava vender isso. Então já tinha, naquela época já tinha a ideia, claro, de produzir por produzir do capitalismo. Então, a ideia era exatamente essa. Então naquela época você não fazia uma guerra por ser guerra. Você não estava fazendo uma guerra em busca de algum recurso natural que você talvez não tivesse. Talvez a Inglaterra tenha feito um pouco isso, mas lá para a Ásia não era uma Europa. E eu concordo com você, era um contexto diferente. Eu acho que principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, outros contextos começaram a surgir. E até um conceito bem norte-americano do guerra por guerra. Você precisa, não é um julgamento da minha parte, porque se isso movimenta a economia, se isso está gerando crescimento, você não será contra se isso é bom para o seu país. Que é uma das conclusões que a gente talvez chegue no final desse discurso, porque a ideia é bem plausível de que você, de uma forma liberal, você consiga chegar numa conclusão de que realmente a guerra é ineficiente do ponto de vista econômico, mas ela talvez não seja ineficiente para todo o ponto de vista econômico. Você talvez não tenha um conceito em economia que chama eficiência de Pareto, que é quando todos os atores eles estão no máximo que pode acontecer de bom para eles. Eles já atingiram o máximo que pode acontecer num sistema. Uma guerra nunca vai levar a isso, porque sempre tem alguém que está perdendo. Agora, quem é que está perdendo e quem é que está ganhando é o debate que eu acho que a gente tem que ter hoje em dia. Porque parece muito claro, eu acho até não é uma conclusão lógica você negar o fato de que o Norman chegou a uma conclusão social, filosófica, que é bastante argumentável. A guerra não é plausível do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista social. Ela não é uma conclusão óbvia. A conclusão óbvia seria pela paz, que você consegue beneficiar a maior parte das pessoas, ou a maior população. Agora, quando você tem uma situação de guerra, como naquela época, vamos pensar naquela época, quando ele falou antes da Primeira Guerra Mundial. Então, quem foram os grandes beneficiários e quem foram os grandes prejudicados na Primeira e na Segunda e na crise de 29, que são esse período? Quem foram esses grandes beneficiários? Contra quem ele estava escrevendo e a favor de quem ele estava escrevendo? Eu acho que essa é uma discussão boa, que aí a gente consegue entender bem a coragem até que ele teve para escrever. E ele foi prêmio Nobel da Paz, né? Ele ganhou o prêmio Nobel da Paz justamente com esse conceito dele. Agora, pegando o que o Marx falou, que o Marx, assim, a guerra prejudica mais a humanidade, né? A questão da humanidade. Mas nem sempre. Né? Nem sempre. Por exemplo, a Guerra Fria, hoje até a guerra da tecnologia, né? Ela não mata diretamente, né? Mata, mas não diretamente. Todas as questões acabam pessoas morrendo. Mas a Guerra Fria foi uma guerra, né, que não era com revólver, não era com armas bélicas, mas eram com armas tecnológicas, né? E agora nós temos aí a guerra da tecnologia, vai ter agora uma série na Globo, um dos canais da Globo, justamente sobre essa nova guerra hoje que os Estados Unidos, Rússia, Japão, China estão, né, já passando. Então nem sempre a guerra é como nós estamos acostumados a ver, né, através... Aqui no Brasil mesmo nós temos uma guerra quase todos os dias, ver agora, né, na favela do Alemão, guerras todos os dias. Mas é verdade. É legal, tipo, o discurso do Keynes, né, também, por exemplo, você falou sobre a questão da guerra também gerar produtividade. E era um discurso do Keynes, na verdade não é um discurso do Keynes, mas é um discurso que foi deturpado do Keynes. Por exemplo, a gente tem o Paul Krugman, que estava clamando por uma guerra, né, e também da zona alienígena, porque a guerra ela gera essa produtividade. Os Estados Unidos ele saiu mesmo da Grande Depressão depois
que ele entrou na Segunda Guerra Mundial. Lá em 1442 ele atingiu realmente de volta um nível de desemprego baixo, né? Então você vê também que o Keynes, o que ele faz? Ele pega e volta aos neomercantilistas, na verdade, aos mercantilistas. A gente pode dizer que o Keynes é um tipo de neomercantilista, né? Porque ele volta ele defende um pouco do protecionismo, etc, blá, blá. E um outro contexto também interessante é o contexto geopolítico da época, porque era o seguinte, a questão é a seguinte: desde 1815 não havia tido nenhuma grande guerra, né, desde as guerras napoleônicas, e você tinha o chamado concerto europeu. Acontece que em 1870 a Alemanha foi unificada, e isso causou uma imbalança no equilíbrio de poder, né, da Europa. E só que a questão era bem interessante, porque o Bismarck, né, que foi um dos grandes, cara muito, ia falar uma palavrão, né, mas ele é um cara muito genial. Ele pegou e fez o seguinte, ele falou: não, gente, eu não vou atacar ninguém, tá? A Alemanha está aqui em paz, teve um papel mediador, etc, blá blá blá. Só que aí, depois que o William, né, II saiu do poder, entrou o filho dele, e esse filho dele mandou o Bismarck embora. E entrou um cara que era mais beligerante, né, que estava mais... Então aí começou de novo o ciclo, né, tipo, isso meio que quebrou o conceito europeu que tinha mantido a Europa em paz desde 1815, né? Então tem esse contexto também. E essa ideia neomercantilista voltando e tal, que a gente tem que proteger dos mercados internacionais, que isso é global, etc. Então tem esse contexto também. Tinha um pensamento também que o mundo nunca ia ver uma grande guerra novamente, né? No início lá do século XX. E a Primeira Guerra veio para espantar todo mundo, e a Segunda mais ainda. O interessante é que o pessoal que começou a Primeira Guerra Mundial, né, a Alemanha e, enfim, a Inglaterra, etc., eles falavam assim: não, vai durar só uns 6 meses, um ano, acaba. Ninguém previu que aquilo ia durar tanto Qual é a tempo. versão dele? Segunda era a mesma? Segunda era a mesma coisa, né, exatamente. E uma coisa interessante para aquela que você falou é assim, a evolução, né? Porque antes o mundo tinha que reduzir pessoas. Tinha uma exigência em reduzir o número de habitantes, né? Porque a economia não ia ceder, não ia conseguir dar para todos. E aí vem as revoluções, industrial 1, 2 e a terceira. Você vê a evolução do homem, né? Você vê que hoje, por exemplo, nós já passamos pelas teorias japonesas, entramos nas teorias da gestão do conhecimento, e Toffler fala, estamos na terceira onda. Nessa terceira onda, já é interessante para a sociedade, para a humanidade, a participação do homem, mas não do homem como mão de obra, mas do homem como capital intelectual. E naquela época, né, era diferente. Então hoje, esse capital intelectual cada vez maior gera um poder diferente, né, gera um BSC para as empresas muito mais forte e cria aí um outro antagonismo, né? O que ele chama de liberalismo, né, que ele é contra, né, o liberalismo. Hoje todos nós buscamos um pouco desse liberalismo, né, desse neoliberalismo também. Eu acredito que tem aí uma mudança muito drástica. Tudo que nós não falamos nisso no livro dele para os dias de hoje, né? Um outro contexto, uma outra visão, eu vejo totalmente diferente. A senhora falou sobre a evolução, isso me lembrou outra coisa, que uma das grandes ilusões era essa, né, de que a guerra levaria a expansão territorial, levaria a riqueza e blá blá, mas na segunda parte do livro ele fala sobre uma outra grande ilusão, que é a ilusão da evolução, né, do neodarwinismo, do darwinismo social, na verdade, que acreditava que o homem ele era egoísta, né, e tal, e que, por exemplo, o Estado refletia o homem, era como se fosse uma pessoa, e o Estado necessariamente era egoísta, e que o forte que sobreviveria, né? Que na verdade isso é incorreto, não é a tese do Darwin. Quem falou que o mais forte sobrevive foi o Herbert Spencer, né, que foi o cara que teorizou lá o darwinismo social. E ele vai justamente lutar contra essa tese do Herbert Spencer, diz que não, a evolução ela não faz com que a gente queira dominar as pessoas. Na verdade, a evolução faz com que a gente coopere junto com as pessoas. Aqui, na verdade ele diz que a espécie não luta contra si. A espécie é um tipo de organismo junta e luta contra a natureza. É uma das teses dele, que são dois benefícios. Foi uma analogia muito interessante no livro, essa questão que os estados são como, né, precisa da cooperação.
Porque senão o corpo geral não funciona, né? Se o Estado entrar em guerra com o outro, o corpo vai ou ficar doente ou até mesmo... Por isso que eu disse, vamos né? ver o Donald Trump agora, que ele quer fechar e se proteger. Bora ver se funciona. Mas- Não funciona porque os outros países já estão querendo sair, né? Vai ficar sozinho e vai entrar em recessão. Ele já está em crise. Essa onda de nacionalismo parece que é uma febre, né? Na Europa também, lá muito... Tá acirrado. Tenho medo do futuro. Eu acho que isso também tem um pouco a ver com a questão da falência do estado de bem-estar social. Porque enquanto os países eles tinham, os países europeus e os Estados Unidos, eles detinham, né, de riqueza, eles conseguiam manter uma segurança social para os seus cidadãos. Mas aí, a partir do momento que isso gerou muitos gastos, eles acreditavam, né, na ideia keynesiana de que você pode rodar a economia deficitariamente, né? Você pode, não importa o débito nacional, né? O débito soberano. E daí, quando isso quebrou, né, em 2008, a crise monetária europeia, a gente viu que as pessoas começaram a se ligar, tipo, na verdade não se ligar, mas nos momentos de crise, isso, nos momentos de crise que ideias extremas começam a surgir. A extrema esquerda, tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita, surgiram de novo na Europa. Isso é muito assustador. São bastante interessantes. O Keynes tem essa preocupação porque ele nunca pensa, keynesianos, eles nunca pensam no longo prazo, eles só pensam no curto prazo. Então, Ele fala que no longo prazo está todo mundo morto. Né? Então, por isso que ele não tem essa preocupação toda. O máximo que ele adverte é que, ok, não podemos viver sempre assim, mas em algum momento a gente vai estar bem, então economiza dinheiro quando não estiver ruim. Mas o interessante de crises em geral, e crises no capitalismo, elas são cíclicas desde o início do século passado. Alguns autores já falaram bastante sobre isso. O interessante das crises é que em períodos de bonança todos repartem as benesses. Em períodos de crise ninguém quer pagar a conta. Isso é uma coisa bastante interessante de você pensar no caso brasileiro, no caso americano e no caso europeu. Então, em épocas de crise, todo mundo reclama que do meu bolso não vai sair. Mas em épocas de bonança, todo mundo quer que entre no seu bolso, entendeu? E isso efetivamente acontece. A Europa é um caso bastante interessante, porque eles entraram numa crise que, em teoria, não foi gestada por eles, a crise foi gestada pelos Estados Unidos, em teoria. Como o sistema, a gente vê isso, o sistema financeiro ele é tão interligado que é impossível você realmente dizer de quem foi a culpa aqui, de quem foi a culpa ali. E quando a crise atinge a Europa com bastante força, em 2010, principalmente 2009, 2010, isso desencadeia uma série de eventos. E que, por exemplo, ano passado, em Portugal e na Espanha, se elegeram ou partidos ou coalizões formadas por partidos de extrema esquerda. E na França, provavelmente, na Itália e na Inglaterra vão ganhar partidos de extrema direita. O que é bastante elucidador do que a gente está vivendo. Porque, de fato, a Europa ela tem um problema muito grande. A Europa e os Estados Unidos, eu acho que o Brasil menos, mas eles têm um problema muito grande em dizer que a culpa é minha. Então, tudo o que está acontecendo lá não é uma crise estrutural do capitalismo, é uma crise do capitalismo. Só que é uma crise que vai passar. E vai passar, muito provavelmente, eu não tenho orgulho de dizer isso, porque meus alunos sabem qual é a minha inclinação econômica, mas ela vai passar, muito provavelmente, em decorrência do livre mercado. Então, espero que os Estados Unidos e a Europa não baguncem com isso, porque vai acontecer. Enquanto isso, eles tentam culpar alguém. E essa culpa por alguém é uma justificativa para a guerra. Esse que é o problema. A culpa ela não pode ser minha e ela não pode ser do capitalismo. Quando deveria ser minha e deveria ser do capitalismo. Do capitalismo não no sentido pejorativo, mas assim, ia acontecer. O capitalismo é cíclico. Vai acontecer. O capitalismo não, desculpa, eu estou me expressando errado. A produção é cíclica. A produção ela sempre vai ser cíclica. Então, quando eu estou lá em cima, é muito bom. Quando eu estou lá embaixo, eu tenho que culpar alguém. A culpa não é minha e a culpa não é do sistema produtivo.
E isso é uma das razões para a guerra. E é nesse vale, quando chega nesse vale, que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção no que esse rapaz fala, no que o Norman fala. Porque é em situações como essa que você tem que pensar em cooperação. E tem que pensar no organismo biológico que você falou. Eu não cheguei nessa parte do livro. Você tem que pensar nesse organismo biológico. E tem que imaginar, e dentro desse contexto, imagine a Europa como um organismo biológico agora. Porque ela acabou de perder as duas pernas, que foi a Inglaterra que saiu, e a mão direita quer fazer uma coisa, a mão esquerda quer fazer outra coisa, e o tronco não se decide. Que é mais ou menos o que vive o Brasil, só que o Brasil é uma república federativa. Só que aqui a dicotomia é mais ou menos a mesma coisa. O senhor falou da questão mais anteriormente do motivo para levar a guerra, né? O Norman falou em uma parte do livro que até citei aqui. Meio que fez uma previsão eu vou ler aqui rapidinho. Nossa noção das coisas e das suas proporções é próxima da infantil. A brincadeira efêmera de um jornalista estrangeiro com caricatura mais insignificante são um sinal suficiente para que se faça em pedaço o entusiasmo bélico. Ele falou aqui basicamente o que aconteceu, trazendo para a modernidade lá no Charlie Hebdo na França. Uma caricatura de um jornal, né, fez os extremistas, opa, peraí, essa é a nossa religião, vamos retalhar. Nessa época estava mais ou menos assim, né? Só foi a morte do Franz Ferdinand acontecer para a Primeira Guerra estourar, basicamente. Que existem várias teorias dizendo que ele foi assassinado pelos próprios exércitos. Ou seja, naquela época era só uma questão de... Qualquer coisa já era motivo para acontecer a guerra em si. Eu acho que a guerra... Pode falar. À vontade. A guerra não foi... Tipo, isso é jogado na história como um estopim, entendeu? Mas a guerra não foi motivada por isso. Pela morte do Frank? Sim. Tem todo um contexto antes disso. Partilha da África, da Ásia, toda a insatisfação envolvendo Alemanha e Itália. Já vinha muito tempo antes e Inglaterra e França sempre se ajudaram, sempre foram meio que aliadas, mesmo que indiretamente. Tanto na partilha da África, como falaram isso. E sempre dominaram a maior parte do globo, digamos assim, as maiores colônias e melhores de qualidade de produto mesmo e mercado eram da Inglaterra e da França. Então, esse assassinato ele foi, tipo assim, foi o culpado, foi quem... Foi a caricatura. Foi quem pegou a curva, entendeu? Mas tinha toda uma luta por mercado, principalmente, como o professor falou, depois das revoluções industriais, o capitalismo expandiu e aí a busca por mercado se intensificou. Você citou uma coisa, eu quis falar agora, mas o fato da Alemanha ter se unificado mais tarde deixou ela sem colônias. Deixou ela com poucos colônias. E isso era o suficiente para aquele nacionalismo dele. Eles falavam que a gente também quer o nosso lugar debaixo do sol. Tem uma questão assim também que o assassinato do Franz Ferdinand não foi o estupim da guerra também, porque na verdade, quando o Ferdinand foi assassinato, a Áustria mandou um ultimato para a Sérvia e foi quando a Rússia mobilizou a sua tropa que a Alemanha declarou guerra à Rússia. Então eu acho que realmente foi a culpa da Rússia, na verdade. Não, entre aspas. Teve toda uma conjuntura, mas foi quando a Rússia se mobilizou que a Alemanha viu aquilo como uma ameaça e declarou automaticamente guerra. Mas olha, assim, perguntar dos ingleses que votaram a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, o primeiro exemplo que eles vão citar é refugiados e o estado do welfare, o estado do bem-estar social. O que não é uma justificativa plausível, é a ausência de teoria dos jogos na cabeça das pessoas. Porque se a Grécia tivesse saído um ano antes, era uma justificativa plausível, porque economicamente eles tinham razões para sair. Eles tinham razões para desvalorizar a moeda, eles tinham razões para ajeitar a balança de pagamento fora do euro. A Inglaterra nunca teve esse problema, porque ela tinha moeda própria. Mas talvez ela não quisesse se proteger de que isso acontecesse no futuro. Mas ela não chegaria, agora ela vai sofrer isso. Agora, o problema disso é que lá abre um precedente que uma boa parte do eleitorado francês é a favor, ou seja,
ele não está pensando no que virá depois. Ele está pensando que as pessoas que elegeram o Donald Trump estão pensando da mesma forma, porque as propostas do Donald Trump são absurdas do ponto de vista econômico. Eu apostaria que o partido dele não deixa passar nenhum. O partido dele não é tão burro a ponto de deixar passar isso. Mas é contra refugiados, é contra negros, contra o Estado está muito grande. Na França, principalmente, a questão dos refugiados que chegam pela Itália, chegam por todos os lados. Agora, refugiados é justificativo para você botar um extremista lá ou imprimir uma guerra contra uma Síria da vida ou contra uma Turquia da vida que está na bola da vez exatamente. Isso é justificativo? Na minha concepção, isso não é uma justificativa. Mas aí a gente volta para aquele lado do início que é a análise do humano. A quem beneficia esse tipo de pensamento? Quem é que está ganhando com esse tipo de pensamento? Que eu acho que é o que ele tenta deixar claro, porque ele não todo. Essa questão dos refugiados, a gente leu no 20 anos de Cristo, que foi o primeiro livro do encontro. Se você tem uma parte do livro que você lendo, parece que se encaixa na atualidade. Ele diz que a Inglaterra estava sofrendo com as questões de imigração, não sei o que, as nações também. A gente traz para hoje em dia, a situação é quase a mesma. As nações vivem aquele lance tenso de o nacionalismo está aqui, a imigração desenfreada vindo da África, o islamismo, ou seja, está tudo muito igual lá. E Maquiavel já falava que a história é cíclica, né? Então, estaremos a ponto de uma guerra novamente? Eu penso que sim, né? Minha opinião pessoal é que nos próximos 10 anos vai viver uma grande guerra. Deixa eu só abrir um parênteses essa questão, né? Quando os haitianos chegaram a Manaus, o amazonense ficou, vão tomar nosso emprego, vão tirar nosso espaço, aí foi aquela questão, discussões, os haitianos estão aí. Aí chegaram agora os venezuelanos, o Parque 10 só fala-se, né, espanhol, ali o Parque 10 está todo tomado de venezuelano. Então, aí você vê aí as meninas lá do salão, que eles estão ficando no subemprego, né? E as meninas dizem, porque os venezuelanos estão tomando espaço, estão fazendo, quer dizer, também. Aí essa é a mesma coisa que está acontecendo na Europa. Eu tive a oportunidade agora de estar nos Estados Unidos, e aí você pergunta para todo mundo, por que vocês votaram no Donald Trump? Não sei o que lá. Ele é um louco, as ideias dele são loucas. Mas entre o corrupto, olha só o que eu ouvi, gente, entre um corrupto, que é a Hillary Clinton, e que o Brasil já teve a experiência de uma mulher no governo corrupta, nós preferimos votar no empresário. Eu ouvi isso de quase todo mundo. Então, entre o menos pior, né? O menos pior. Então, quer dizer, estamos passando pela mesma esfera, pela mesma forma. Se você olhar a história, vai se repetindo, né? A única diferença plausível é que na época os Estados Unidos era nós estamos aqui, o resto do mundo é o resto do mundo. Né? Foi mudar, como falou lá, depois da segunda. Né? Uma coisa que eu observei, ouvindo alguns analistas internacionais, é justamente isso, América Time, né? Eu não estou conseguindo falar agora, latino-americanização dos Estados Unidos, onde as políticas de escolher entre menos e pior está acontecendo por lá, entendeu? Isso aí eles estavam falando justamente sobre isso. Como é que fica a partir de agora os Estados Unidos a partir dessa visão que eles têm, entendeu? Tem muito caso de abstenção também, né? Sim. Uma coisa que é comum aqui no Brasil também, que teve nessas últimas eleições. Um número de abstenções. Uma coisa a se estudar, né? Essa abstenção. Eu acho que dá para traçar um paralelo entre essa obra anterior, 20 anos de crise, no sentido de que o autor vem divulgar a ideia de que a mentalidade da época não era apropriada, nesse caso de que a guerra não era útil para a obtenção de riquezas, mas aí acontece a Primeira Guerra, a Europa fica devastada, completamente devastada, e só então vem pensar métodos de mudar as relações entre as nações. Mas aí também o outro autor, o Edward Carr, dizer que aqueles métodos pensados não eram apropriados, mas mais uma vez não deram atenção a esses avisos, então veio a Segunda Guerra Mundial. E então, só então repensaram aquilo tudo para métodos mais viáveis. Eles estão a repensar sempre, então.
Mas só depois da Segunda Guerra Mundial que a ONU reconstruiu o mundo através de metas e políticas macroeconômicas, que é o que a teoria keynesiana pede, né? Decisões curtas a curto prazo. E é o que se faz hoje no mundo todo, né? Decisões a curto prazo. 45 até 70, vamos viver sobre o sistema de Bretton Woods, que o Nixon botou lá e eles estão. Professor, a gente está quase para encerrar, já você quer dar suas considerações finais aqui? Olha, eu acho que eu gosto muito de ouvir você, pelo que poucos falaram, mas vocês deveriam falar mais. Eu acho bastante interessante e acho que é possível a gente citar diversos paralelos com o livro daquela época e o livro hoje. Eu acho que é bastante interessante. Geralmente vocês escrevam um trabalho, pesquisem e façam um trabalho sobre isso. Por exemplo, a leitura desse livro, a analogia desse livro em um contexto energético que seria uma guerra justificada. Por exemplo, os Estados Unidos necessitam de petróleo. Ele invariavelmente fará guerra por petróleo. E para ele isso é um custo social pequeno e é um custo financeiro pequeno, frente à riqueza que ele vai ter decorrente disso. Então a pergunta é se seria uma guerra justificada? Ou até que ponto essa seria uma guerra justificada? Você vai matar pessoas, mas a globalização faz isso todo dia. Os fins justificando os meios. Então a gente está numa situação que a gente está entre o corrupto e o empresário. A gente tem que decidir o que é menos pior e a gente tem que lidar com isso. Eu acho que pensar desse jeito, pensar na leitura desse livro com essa perspectiva de que em que ponto a gente realmente pode utilizar esse livro como uma teoria dos jogos. Se a gente não vai beneficiar todo mundo, então quem que a gente tem que beneficiar? E finalmente, acho que outros livros acho que deveriam ser pensados em acordo com isso. Acho que os 20 anos de crise que você falou, acho que foi uma boa sequência. E acho que o próximo, minha sugestão é que o próximo mude um pouco o foco, vamos dar um crédito ao livre mercado. Vamos tentar ouvir o outro lado. Meus alunos sabem que eu não advogo exatamente sobre isso, mas eu acho que a gente precisa ver de todas as maneiras. Então, acho que seria uma boa também ver o outro lado. A gente está vendo um lado que é bastante claro e que é bastante plausível, que é uma conclusão lógica de argumentação, que é 20 anos de crise e a grande ilusão. Então vamos tentar chegar a outras conclusões lógicas de argumentação. Acho que é sempre no debate, é sempre na discussão, é sempre na dicotomia que a gente evolui. E eu deixaria uma pergunta, né? Será que se sustentam, né? Que o livre mercado eles se sustentam, mas essa ideologia, né? Eu acredito que não se sustenta nos dias de hoje. Como o Marx falou, o mundo é cíclico, né? Então é de se pensar que às vezes defendemos algo que não tem mais sustentabilidade nos dias de hoje. Hoje as pessoas querem ser livres, querem pensar, querem agir, querem criar. E eu só posso fazer isso se eu tiver um livre mercado. Se nenhuma guerra é justificada, mas se for, qual é a justificativa? Porque a gente tem guerra todo dia, você diz, olha, daqui 10 anos a gente vai ter uma guerra, qual é a justificativa? E foram sempre momentos de protecionismo que guerras aconteceram, Primeira Guerra, Segunda Guerra. E agora nós estamos na era do petróleo, né? Nós estamos aí há pouco para estourar. Nós tivemos duas crises do petróleo, 70 e 73, e estamos a ponto de outra, né? Pelos países árabes, pelo protecionalismo dos países árabes. Gabriel, queria falar. Aqui essa obra de hoje foi decidida devido ao debate da obra anterior. Aí já que o senhor tocou nesse assunto de mudar o ponto de vista, tem alguma outra obra que o senhor sugira para o próximo? De supetão, assim, eu prefiro não citar de supetão, porque como eu sou economista vai ficar muito restrito. Então, eu posso pensar e dou sugestão para vocês. Então a gente, professor, te agradece a participação de todo mundo também. Um aplauso, professor. Obrigado. Isso aí, gente. Obrigado pela participação. Vamos para a aula. Bom.